conversando hoje aqui sobre defesa da fé, né? É muito fácil ter fé quando tudo está bem, né? Quando Deus está atendendo. Às vezes, quando Ele não atende, aí a gente já vai lá embaixo, acha que Deus não existe, essa coisa toda. Qual é a relação entre fé e exortação? Existe essa relação? A gente pode pensar numa relação, sim. Agora, sempre quando a gente pensa nessa relação, ela firmada nos princípios da palavra de Deus, ela vai ter, talvez, conclusões melhores, não é? Porque conforme você mencionou no bloco anterior, há pessoas hoje que têm confundido ter fé da forma como se relaciona com Deus, invertendo o que um cantor antigo disse: quem antes era servo, agora acha-se senhor. Isso tem trazido até problemas psicológicos para algumas pessoas, né, quando não tem suas respostas atendidas. Então, eu queria apontar dois aspectos. Que, primeiro, assim como a gente não deve ver a Bíblia como uma coxa de retalhos, a teologia também não. Nós dizemos na teologia que Deus ele está muito acima de nós, mas também Ele está juntinho com o que ora. Significa que Ele é transcendente, mas imanente. Isaías diz isso. Deus habita no alto e sublime trono e com o quebrado e o contrito de espírito. Então eu tenho que puxar isso para o meu coração e entendimento, ao mesmo tempo que eu me prostro diante dele em oração e digo: Deus, o Senhor prometeu, age na minha vida porque Tu és Pai. Quando eu me levanto, eu tenho que lembrar: és Pai, mas és meu Senhor, és meu Rei. Então essa compatibilidade entre um Deus que é Pai, mas um Deus que é Rei, tem faltado na contemporaneidade. Isso vai me ajudar a entender que não sou eu que dou ordens para Deus. Ele dá ordem, mas se com o coração cheio de fé e de amor eu chegar diante dele, que pai não vai se alegrar em conceder o desejo do seu filho no tempo certo e no modo certo? Um outro aspecto é sobre pessoas que têm fé e oram. Elas se tornam pessoas mais tranquilas, mais pacíficas. Desde 2006 há um ramo na teologia chamado de neuroteologia, que é um dos ramos da teologia relacionada com a ciência, assim como teologia quântica e tantos outros mais. Há um vídeo circulando na internet mostrando dessas pesquisas de como pessoas que meditam, pensam, oram e se relacionam, visualizando um ser superior, no caso nosso, falando com Deus, essas pessoas, cientificamente comprovado, têm o seu cérebro mais tranquilo, elas entendem que estão falando com uma pessoa que pacifica o seu coração. São dados muito interessantes, dados comprovados das áreas dos cérebros que vão ficando um pouco mais avermelhadas, mais azuis, e o convite é: oremos sem cessar para que o nosso coração fique mais tranquilo, porque já era comprovado biblicamente, agora cientificamente a gente também tem alguns outros quesitos que apontam para isso. Uhum. Você está falando nessa questão, Henrique, me faz lembrar, nós outro dia conhecemos uma pessoa, um cientista, né? E ele efetivamente não acredita em Deus, não acredita em fé. E ele nos fez essa pergunta aqui, né? O que é fé? Tinha um pastor que estava junto com a gente. O pastor foi dar até um exemplo, né, de uma situação de fé. Contou uma história de um espaço que ele tinha e precisava tratar esse espaço, só que tinha uma árvore ali, que essa árvore crescia incessantemente. Ele ia lá, cortava a árvore, mas aquela árvore crescia de novo e estava se tornando um problema no espaço da casa dele. E teve um dia que ele chegou, ele já não estava aguentando mais e ele disse: Senhor, seca essa árvore porque eu não aguento mais ficar cortando essa situação toda. E pouco tempo depois ele chegou ali e a árvore estava seca, né? E esse cientista disse: mas eu não acho que isso seja uma questão de fé, isso tem uma explicação científica, porque a mente, gente, ela influencia numa hora que você faz uma colocação dessa. E ele vinha então aí com uma explicação científica, né? Ou buscando uma explicação científica para fé, talvez, né? Agora interpretação minha versus força do pensamento, ação humana, cientificamente a gente pode caminhar por aí nessa relação? Eu acredito que a gente pode pensar em coisas desse sentido, que existem fenômenos que a gente tem que pesquisar a causa, não é? Como, por exemplo, quando a gente pensa nas 10 pragas, existem muitos elementos ali em Êxodo, capítulo 5 até capítulo 12, que Deus se aproveita de questões naturais e faz sobrenaturalmente, pela sua soberania, que aquilo congregue para a sua glória. Isso acontece.
Agora, há elementos que transcendem a razão e transcendem a lógica. E no caso desse pastor, eu acredito que ele possa ter orado a árvore secada, como vemos isso muito constantemente nas nossas igrejas de testemunhos assim, e acho também que há testemunhos que são confusos. A pessoa não percebeu uma ação lógica e coerente da ciência ali, e ela não percebeu isso. Mas Jesus, em João 8,43, ele vira para um grupo de pessoas e diz: vocês não entenderam as minhas palavras porque vocês não creram. Muitas vezes, e o Novo Testamento atesta muito isso, que há uma relação intrínseca, visceral, uma relação que não pode ser dissociada entre entendimento e coração. Há pessoas que nós podemos apresentar os maiores argumentos possíveis, podemos enumerar diversas minúcias sobre as questões do universo, e ela mesmo assim dizer: eu não acredito. Não estou dizendo que é o caso desse querido amigo, mas estou dizendo que há momentos que serão questões de coração. Apesar de nós enumerarmos diversos fatores, ele vai dizer: mas eu mesmo assim não quero acreditar. Então a relação entre coração e crença também deve ser elencada quando a gente pensa em fé e ciência, em fé e razão. É a maneira como muitas vezes eu percebo que a gente vai encontrando na caminhada pessoas que têm um problema mais de coração do que de razão. Por mais que se depare com uma situação, não se lança, né? E uma coisa uma das estratégias atuais, usada muito por Satanás, é aquela coisa do parece que é, mas não é. Pega uma verdade, uma coisa deixada bem clara na palavra de Deus e transforma aquilo. Você quer ver um exemplo que ele falou? A força do pensamento. A Bíblia fala o quê? Em tudo que é bom, em tudo que é reto, em tudo que é perfeito, ou seja, pensamento positivo. Não é ali? A Bíblia não está falando sobre o pensamento positivo, sobre o que é justo, sobre o que é nobre. Nisso pensais. Ou seja, ocupa o teu pensamento com coisas altruístas, coisas que vão te levar a uma conclusão benéfica, a uma tranquilidade e paz de espírito. Aí vem a estratégia de Satanás. Pega o pensamento positivo que está lá na palavra. Foi Deus que colocou. Pensa coisas boas, porque eu sei os pensamentos bons que eu tenho acerca de vós. Deus fala isso. Aí ele pega aquilo e usa da seguinte maneira: eu sou tão Deus, eu substituo Deus, que a força do meu pensamento é suficiente para determinar. O resvalo é muito pequeno, é sutil. Você vai fazer um estudo sobre nova era, você pega o positivismo, o determinismo, e aí você dá uma ligeira distorcida, e eu deixo de ter uma palavra tranquila, só uma palavra pequenininha: submissão à vontade soberana de Deus. Isso aí, é isso aí. Que é sempre Exato. boa, perfeita. Perfeita e agradável para Ele, não é para mim. Eu tenho que entender que eu determino, eu tenho que entender que eu tenho pensamento positivo, mas a soberania, a decisão está na mão dele. E quando eu pego o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele concederá tudo. Ou seja, não tem restrição. A palavra tudo, ela é ampla. Ela é ampla. Tudo que deseja o teu coração. Então eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu não tenho medidas, eu não tenho tempo, eu não tenho hora, eu não tenho nada. E a gente vê, antigamente a gente tinha que ensinar sobre seitas falsas. Hoje em dia a gente tem que ensinar sobre coisas erradas dentro da nossa igreja. Eu determino, Senhor, tu não determina nada. Quem determina a hora, o tempo e o que Ele quer fazer é o Senhor, atentando para a necessidade do teu coração, da tua vida e querendo fazer o melhor, porque Ele é o nosso Pai e Senhor. E agindo sempre com graça e com misericórdia. Com misericórdia. Né? Porque às vezes eu fico pensando assim: eu não sei se... a gente, né, humana, a gente fala besteira e Deus vai limpando aí para não... né? Com misericórdia. Porque às vezes eu fico pensando assim: Senhor,
eu preciso mais da tua misericórdia, né? Porque a misericórdia de Deus é que vai permitir que a gente não sofra as consequências daquilo que a gente tanto quer e que Ele não dá, né? É o livramento de Deus, né? A misericórdia é o livramento de Deus, porque a gente quer tanta coisa e Deus de repente não dá e a gente reclama dele sem perceber que na verdade... Tem tempo para falar, eu uso bem um exemplo de uma menina lá da igreja, que filha única, né? O pai, quando ela fez 14 ou 15 anos, deu uma moto para ela. Ela queria a moto, o pai deu uma moto para ela. Todo ano, o pai, na época da vistoria, o pai leva a moto, paga alguém, porque o pai não tem habilitação para moto, o pai paga alguém leva a moto, faz a vistoria, resolve tudo, a papelada e volta, e a moto está lá dentro de casa. Esse pai, Deus não pode fazer esse tipo de papel. Entendeu? Deus não faz esse tipo de papel, gente. Deu uma moto que era o desejo, era o sonho de consumo dela. Mas ela, com 14, 15 anos, não pode sair pela rua andando de moto. Então, é um presente inadequado, fora do contexto, tá na hora errada. Agora ela fez 20 anos, agora está na hora. A moto já está velha. Aquele presente só traria prejuízo, né? E Deus não dá nada que vá trazer prejuízo para a gente jamais. O provérbio fala, as bênçãos de Deus não acrescentam dores. É isso aí, é isso aí. O que a gente quer, nem sempre a gente pode receber. É isso aí. É por isso que quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais fé a gente pode ter, né? Aprofunda, fortalece a nossa fé. Porque a gente não precisa, não tem como, não deve conhecer só o que nos interessa, deve conhecê-la como um todo para poder entender os caminhos de Deus e poder fazer a defesa racional da nossa fé. Né? Eu já vou para o nosso último intervalo, gente. Vou para o intervalo e volto aí para as nossas considerações e despedida final, tá bom? Vamos lá.